Fala aí, Ismael, tá bom? Como vai? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo ótimo. E aí, correndo muito? Vida corrida? Bastante, um pouco corrida, trabalhando bastante, vários desafios, vários projetos, mas não podemos parar. É Não isso dá aí. pra reclamar, né? É verdade. Ô, Ismael, me fala um pouquinho de como era a sua vida antes de você começar a estudar com o método Overdrive. Ah, eu sempre gostei, sempre admirei, melhor dizendo, pessoas que falavam um segundo idioma. E eu sempre olhei e falei, poxa, eu queria também ter essa oportunidade de falar um segundo idioma, tanto pela questão profissional e possibilidade de conhecer ou viajar para um outro país. Sim. Só que eu tive experiências com outros métodos, né, outras escolas, Aham. e eu não sentia que estava evoluindo, né? E estudei por um ano e pouco, e eu percebi que patinava um pouco. E depois que eu conheci o método Overdrive, eu percebi que em questão de meses eu já conseguia fazer algumas frases de média complexidade. E isso acabou me motivando a querer estudar mais inglês, a me dedicar, e eu percebi que eu comecei a inserir o inglês no meu dia a dia. Exatamente por Ah, conta do método, eu percebi uma certa evolução. E aí comecei a e aí escutar dá uma mais. animada, né? Exato, aí comecei a E, escutar. nessa época, Isma, nessa transição aí de não entender e começar a entender inglês, o que tirava o seu sono? O que era importante para você que, que fez você enxergar nessa solução do Overdrive uma luz? Ah, eu confesso para você que eu já tive experiência em duas empresas multinacionais, né? Hoje eu já trabalhei numa empresa oriental e hoje eu trabalho numa multinacional alemã. E eu confesso que eu fugia quando eu via algum gringo, com Pois é. receio de. Muita gente ah, faz isso, né? Fica é, doente, pede licença. Exato. Então, quando eu via um gringo, eu ou fingia entrar no, alguma ligação, porque eu tinha medo de me comunicar ou de ele me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Pois é. E depois que a gente começou a estudar, né, com o método, situações, frases do dia a dia, algumas expressões, eu fui me sentindo mais confortável. E hoje eu percebi que quando eu encontro com algum gringo pelo corredor, eu tenho puxado o papo, o assunto. Tá, Por tá. mais que teve algumas vezes que eu acabei, eu travei na hora de falar, mas eu me senti um pouco mais confiante. Eu tomei a iniciativa de puxar o papo. Entendi. E me diz o seguinte, o que você acha que o que faz a diferença é conhecer a estrutura conhecer os tempos verbais, né? Saber conjugar os tempos verbais, que são a Com, base do discurso, na verdade, né? com certeza. Eu me recordo que quando nós começamos a estudar com esse método, e eu lembro que já nas primeiras aulas, eu lembro que a gente já fazia frases na afirmativa, negativa, interrogativa, e eu falei, poxa, mas já? Porque em outros métodos, primeiro você É. aprendia o verbo to be, só frases na afirmativa, Demora aí muito, depois. né? Exatamente. E aí eu percebi como que esses tempos verbais eles se conectavam. E de fato a gente conseguia fazer frases numa conversa no dia a dia. Então, É porque o isso, vocabulário acaba sendo o vocabulário da sua vida, que é o vocabulário que você consegue absorver de verdade, né? sim, com certeza. Então, Principalmente para quem precisa para o trabalho, né? Se é você isso. mapear o vocabulário da sua área de atuação, e você começa a construir frases com os tempos verbais, você começa a se comunicar. Timidamente no início, né? É uma coisa gradativa, Exato. mas você consegue. E Sim. como é que hoje é a sua vida? Porque eu sei que você já fala inglês, que você manda bem pra caramba já. Como é que você se sente hoje tendo essa confiança e sabendo que você não vai perder mais oportunidades por não ter inglês, que não é mais o seu caso. Olha, eu me sinto muito feliz e muito motivado e, de fato, em querer estudar mais, me aprofundar no idioma e, obviamente, pelo lado profissional, mas também pelo lado pessoal,
de um dia, quem sabe, eu poder fazer uma viagem com a minha família e poder me comunicar num outro idioma, com um nativo. Eu acho isso muito legal, muito bacana. E a sua área é TI, né? Exato, né? E a Não minha tem área, como. infelizmente, toda a parte de documentação, elas são praticamente 100% em inglês, né? A E empresa é assim, alemã, mas a é, comunicação é em inglês, não tem o que fazer, né? exato. Até os termos técnicos são todos em inglês. Exatamente. Ô, Ismael, tem alguma história, alguma coisa que você possa dividir com a gente aqui para ajudar as pessoas que já passaram, já tiveram no passado problemas com o inglês e que você superou com o Overdrive? Claro, claro, com certeza. Tem uma história recente que aconteceu na semana passada. Como nós já conversamos, eu trabalho numa empresa alemã, porém nós temos algumas áreas que são regionalizadas. E nós temos um gerente novo, que ele fica na planta de Beaufort, lá nos Estados Unidos. E nós tivemos alguns incidentes onde eles vieram nos cobrar que nós tínhamos uma alta fila ou um número de tickets muito alto. E ele nos cobrou, lógico, ele mandou um e-mail pedindo explicações do porquê estava alto e Sim. quais eram as ações que nós iríamos tomar para reduzir. Eu recebi esse e-mail, lógico, conversei com todo o meu time do que nós tínhamos que fazer para reduzir esse número de tickets abertos e qual era o plano de ação. Então, nós montamos uma apresentação em PowerPoint com alguns slides, redigimos todos eles em inglês e nós marcamos uma reunião para apresentar. E eu fiquei com a incumbência de apresentar isso para o nosso Foi o gerente. escolhido, né? Por livre e espontânea pressão. Exato. Confesso que deu um certo frio na barriga por ele ser um nativo e o inglês seria o meu segundo idioma, obviamente, surgiu um certo receio, mas por conta de tudo aquilo que nós já vimos estudado em sala de aula, estruturas de frases, expressões do dia a dia, eu me senti muito mais confortável para ir para essa reunião. E eu fui, consegui apresentar, ele conseguiu entender e ele até elogiou o trabalho que foi feito, elogiou Uhum. o plano de ação que nós fizemos e eu fiquei muito feliz. Eu não esperava que eu ia conseguir apresentar isso para ele. Lógico, falei um pouco devagar, porque, lógico, eu não tenho toda essa aceleração na hora de falar, mas ele elogiou, parabéns, e também recebi um elogio do meu gerente brasileiro, que ele falou que, poxa, Ismael, você mandou muito bem, e até elogia o seu professor lá de inglês, porque Aí sim. a evolução que você teve é notória. Sim, e é verdade mesmo. E a gente não pode esquecer do seguinte, né? Você não está fazendo turismo e perguntando onde Exato, fica tal lugar. Você está numa situação de pressão, né? Com o seu exato. gerente, com pares e com uma pessoa que tem um cargo alto na empresa te Sim. cobrando alguma coisa. Aí a É, coisa muda de é, figura, né? estava numa posição de querendo não de julgamento, né? É. Mas, E ainda bem que você fez um bom trabalho, porque senão você ainda tem que tomar uma dura do cara em inglês, né? O que exato, seria muito pior. exato. Legal, viu? Tá ótimo. Agradeço o seu depoimento, o nosso papo aqui. Foi super útil. E eu fico Beleza. feliz de poder participar da sua vida um pouquinho aí, Sim, com ajudando certeza. com a língua inglesa, te ajudar no seu futuro profissional. Legal? Obrigado, agradeço. E sim, realmente, o Robson, a hora que acabou a reunião, o Robson falou: olha, avise o Mauli, fala que ele está de parabéns, porque o que eu pude perceber da sua evolução, a forma como você conduziu a conversa, ele está de parabéns. E aí, dois colegas já acho que já entraram em contato Já, contigo, né? já me procuraram. Eles vieram conversar comigo, eu expliquei e tal. O Robson também participou dessa nossa conversa e falou: e o Robson disse: olha, de todas as escolas que eu passei, o método que o Mauli tem é o melhor. Então, eu acho que você vai Isso é ganhar ótimo. mais uns 2 alunos aí. Que veio mais uns 50, né, Isma? Com Cara, certeza.
Legal. E não vamos esquecer que essa é uma conquista nossa, né? Você também é um cara dedicado e é um trabalho que a gente faz em conjunto, né? Sim, com certeza. Cara, parabéns. Continue Obrigado. mandando ver e obrigado mais uma vez pela entrevista. Falou, Molim. Precisando, pode contar comigo. Vamos aí. Valeu. Obrigadão, hein? Valeu, abraço.